Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O Brasil tem uma longa lista de crimes chocantes que ganharam o debate público, especialmente nos últimos tempos. Foi nesta casa de classe média alta que o engenheiro Manfred von Richthofen, de 49 anos, assassinada com 16 golpes de um objeto perfurante. Os responsáveis pela morte de Elisa Samúdio veio a público para dizer o local onde o corpo dela foi enterrado. Em cada um desses casos, o jornalismo teve um papel fundamental de tentar apurar o que é importante e relevante para além das teses de defesa e acusação, do clamor público e do justiçamento. Vamos anunciar em tempo real o destino de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Mas a forma como esses casos são investigados, julgados e retratados são um capítulo à parte dessa história. Moralidade ética, sensacionalismo, violência, machismo, uma série de elementos compõem a história não só de um crime, mas de tudo que ele envolve. Em 2012, um desses casos veio à tona, o assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga, conhecido herdeiro da marca Yoki, por sua esposa Elise Matsunaga, que confessou o crime com todos os detalhes mais chocantes, como o esquartejamento do corpo da vítima. A versão da defesa é que o esquartejamento aconteceu no banheiro de empregada, 10 horas depois do crime. E Elise fez tudo sozinha. Hoje, 9 anos depois, detalhes inéditos dessa história são contados no documentário Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime, e com ele surgem novos e complexos debates. Para falar com a diretora da série, Elisa Capai, começa agora o Pauta Pública número 21. Olá, ouvintes vacinados e não vacinados. Para quem está nos conhecendo agora, eu sou o Thiago Domenici e está começando mais um Pauta Pública. Como vocês já ouviram na introdução, esse episódio está imperdível para quem gosta tanto de jornalismo quanto de séries, o que é o caso da minha parceira de microfones. Estou certo, Dip? Oi, Thiago, é isso aí. Eu amo jornalismo e amo séries e é massa quando os dois se encontram. Oi, pessoal, eu sou a Andréa Dipp e o Pauta Pública é o podcast da Agência Pública que entrevista jornalistas cujos trabalhos ajudam a explicar o Brasil. Mas não é só isso, a gente sempre tenta mostrar para o público as múltiplas formas de jornalismo associado a outras artes. O nosso episódio número 7, por exemplo, foi sobre jornalismo e quadrinhos. Um episódio muito bom, aliás. Já hoje a gente vai falar com a diretora Elisa Capai, que é próxima da gente aqui na Pública, é jornalista como a gente, e é a diretora do documentário que está dando o que falar, Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime, que foi lançado no último dia 8 de julho pela Netflix, a plataforma de streaming. A Elisa Capai já tem uma consolidada carreira no audiovisual, ela já dirigiu 3 longas-metragens, entre eles Espero Tua Revolta, que ganhou mais de 20 prêmios, e o curta Severinas, que foi feito com a gente aqui na Pública, sobre a autonomia feminina no sertão e que também foi finalista do prêmio Gabriel Garcia Marques de jornalismo ibero-americano. Então tá tudo em casa, né, Dip? Tá tudo em casa. E a Elisa vai contar pra gente hoje como foi o processo de criação da série, os desafios e, mais do que isso, o que esse caso diz sobre a nossa sociedade. Se você ainda não assistiu, não se preocupa que a gente promete que vai segurar a mão nos spoilers e que sim, apesar de ser um caso de conhecimento público, a série consegue surpreender. E por falar em surpresas, minha querida Andréa Dipp, quem sempre surpreendeu com a sua coluna foi a Natália Viana e o seu personagem da semana. E além do personagem da semana, com a Natália Viana, a gente vai ter dicas culturais no A Boa do Povo. Agora chega de esperar, tá na hora da nossa entrevista entrar em cena. Bora lá! Bom, Elisa, bem-vinda ao Pauta Pública. É uma honra ter você aqui com a gente. Você que já fez muitas coisas para a Pública, inclusive. Nossa parceira aqui de longa data, então a gente fica muito feliz de ver que você tá com essa série incrível aí na Netflix, parabéns. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, né? Não tem como fugir dela. A entrevista com a Matsunaga é a peça central dessa minissérie documental que você dirigiu. E a gente sabe, né? Você é jornalista também, que uma entrevista exclusiva como essa
requer pesquisa, muita negociação. E nesse caso, justamente por ser central na história, né, eu queria que você contasse como é que foi esse processo, desde a concepção de fazer essa entrevista exclusiva até a execução dessa entrevista. Quais foram os percalços até vocês conseguirem essa exclusiva com ela? Quando eu entro no projeto, essa entrevista já estava assegurada, mas essa negociação tinha começado anos antes com a Thaís Nunes, que é uma jornalista investigativa que atualmente trabalha no SBT. Ela cobriu o caso da Elise desde o começo, e até é uma anedota quase a história dela, porque ela na época trabalhava no Impresso, ela estava cobrindo o caso do desaparecimento do Marcos, e quando se descobre que aquelas partes de um corpo que estavam sendo encontradas era do Marcos, ela publica uma matéria, e também a Folha de São Paulo publica uma matéria envolvendo os seguranças e possíveis policiais militares, no caso, achando que eram eles. E entre ela fechar a matéria e rodar, e ela ser impressa, e os jornais chegarem nas bancas, a Elise confessa. E ela fica, obviamente, péssima com aquilo, tipo, ela acha que vai ser demitida e ela entra numa super crise moral e ela então decide, eu vou fazer a melhor cobertura desse caso. E a partir daí, ela começa a ir atrás da Elise para tentar entender esse caso a partir de outras perspectivas. E ela começa correspondências com a Elise, ela começa a escrever para a Elise na prisão, se comunicar com os advogados da Elise, e a Elise tinha chance de assisti-la no SBT, então começa a acompanhar o trabalho da Thaís Nunes, e então se acorda que ela daria a primeira entrevista para esse projeto que a Thaís estaria relacionada. A Thaís, ela leva o projeto para a Boutique Filmes, o Gustavo Mello encampa o projeto como produtor executivo, e aí eles terminam essas negociações dessa primeira entrevista. E aí é uma opinião apenas minha, eu acredito que a Elise tenha finalmente aceitado porque ela tem entendido que seria alguém que escutaria a versão dela. Ela acompanhou também desde a prisão uma cobertura muitas vezes muito sensacionalista do caso. Mas aí é pessoal, eu tenho a sensação que foi isso, que ela entendeu que ela seria realmente escutada. E quando eu sou convidada para entrar nesse projeto, para dirigir, isso já estava posto e eu estava trabalhando dentro de um centro de detenção. Naquele momento, o Gustavo Mello, que foi quem me convidou, a gente nem se conhecia no momento, ele não sabia disso, mas eu trabalhava num centro de detenção justo com homens que aguardavam julgamento pela Lei Maria da Penha e por feminicídio. Então, eu estava há alguns meses já tentando entender por que se chega nisso, por que se chega nessa violência tão limite que é você matar a pessoa que você divide sua cama. E se eu estava já nesse projeto, é por uma incapacidade minha de entender a violência. Eu venho, como vocês da Pública sabem, porque a gente fez vários projetos juntos, eu sempre estive muito debruçada em questões de gênero, em questões sociais, e, em geral, falando com as vítimas, tentando entender o que acontece na vida dessas pessoas para além das estatísticas. E eu estava justo começando esse momento de tentar também entender o lado não significa dar razão, não tem nada a ver com isso, mas entender por que um algoz chega nesse lugar da violência. Foi, para mim, uma possibilidade sensacional, assim, dirigir essa série e ter esse acesso a alguém que cometeu um crime tão bárbaro e tão mediatizado, né? Que a gente já sabia tanto sobre essa história sem nunca ter escutado a protagonista dessa história, né? Quem cometeu esse crime. Sim, e Elisa, você estava falando agora, né, que você estava fazendo um outro trabalho, tentando entender também, né, na penitenciária, os homens agressores. A gente também, na Pública, tem esse pensamento, assim, né, de como essa violência de gênero é estrutural e afeta a todos, né? Assim, a gente até fez uma matéria que chamava O Agressor Dorme no Homem Comum, que é justamente para tentar contextualizar e dizer e falar um pouco dessa violência estrutural, né? E assistindo a série, eu me lembrei do caso de uma outra Elisa, né? Que é a Elisa Samúdio, que daí foi vítima, ela, de um feminicídio bárbaro. E aí eu acho que as duas histórias, elas têm alguns elementos parecidos, apesar dos papéis invertidos da Elisa e da Elise,
Porque é isso, né? Tem um homem rico, é uma mulher pobre, os dois têm um histórico ali, os dois casos têm um histórico de violência de gênero também, os detalhes, a coisa do esquartejamento, mas também é interessante perceber como nos dois casos, independente desses papéis das duas, né, elas foram tratadas, enfim, com extrema misoginia, assim, inclusive com argumentos parecidos da moça aproveitadora, que era garota de programa, né, pela mídia e durante o processo, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Acho que eu vou abrir até mais para falar sobre casos de feminicídio em geral, assim. A experiência que eu tive dentro desse centro de detenção, as histórias que eu escutei desses homens, elas têm muito a ver com a própria história que eu escutei da Elise, que são passados marcados por muita violência, né? Como você diz, esses homens, as pessoas, esses homens, e no caso essa mulher, né, que cometem essas agressões são pessoas, né? No centro de detenção, vários daqueles homens com quem eu conversava, eu tinha a sensação que se eu tivesse conhecido num outro ambiente, se eu tivesse conhecido do lado de fora, eu teria tomado uma cerveja, eu teria conversado, eram pessoas super interessantes, eram pessoas massas, assim, né? Da mesma forma que a convivência que eu tive com a Elise, com câmeras ligadas ou desligada, era de uma mulher curiosa com a vida, que gosta de ler, que busca viver de uma forma integrada. Tipo, pessoas que, se a gente não sabe do crime delas, elas são como qualquer pessoa ao nosso redor. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção do ponto de encontro daqueles homens com quem eu convivi no centro de detenção e com a Elise é o fato de que todos com quem eu conversei haviam tido infâncias com uma presença muito grande da violência. Eu escutei daqueles homens que, eles foram... Se eu tivesse... Tem um texto da Eliane Brum que eu acho muito genial, que ele resume muito essa questão, é um texto sobre pedofilia, quem der um Google, colocar pedofilia, Eliane Brum, época vai vir, que ela fala que ela vai fazer essa matéria sobre pedofilia e ela decide conversar com as vítimas e com os algozes, e que dá uma sensação muito dura quando ela entende que, se ela tivesse feito essa matéria 20 anos antes, qualquer um daqueles algozes com quem ela tivesse ido conversar, ela poderia ter ido conversar no papel de vítima. E nesse caso, tanto da Elise quanto desses homens do centro de detenção, é exatamente a mesma história. Se a gente estivesse dando oficina antes, ou se eu estivesse gravando documentário antes, os papéis seriam invertidos. E todos contam de sofrerem grandes violências e de observarem grandes violências. E o que eu ficava refletindo, e fico refletindo muito, é como, quando você cresce, vendo seu pai batendo na sua mãe, a sua tia apanhando do seu tio, a sua vizinha apanhando do seu vizinho, seu avô batendo na sua avó, e que isso apenas é um fato, não é uma coisa questionada. A gente cresceu escutando em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é. Se isso simplesmente e a gente não vê isso com crítica, e se quem nos ensinou sobre o afeto nos contou que se você ama, você dá porrada, o que a gente faz com isso quando a gente cresce e ninguém separa essas duas coisas? O afeto da violência, se elas fazem parte do mesmo pacote. E eu entendi que, no caso daqueles homens e da Elise, de alguma forma, esse pacote não foi desfeito. E é muito difícil desfazer esse pacote. A gente consegue desfazer esse pacote se a gente tem apoio psicológico, se a gente tem amigos que entendem a nossa situação e que vêm de outras vivências e conseguem interferir no que a gente está vivendo, se a gente tem um Estado que nos dá ferramentas de denúncia e ferramentas de apoio psicológico nisso, e infelizmente a nossa sociedade não é essa sociedade. E aí, se a gente vai para o recorte de gênero, né, isso fica latente como que nessa sociedade em que o homem aprende que se cresce dando porrada em mulher e que a gente aprende que a gente tem que seguir alguns modelos para ser uma mulher que merece não apanhar, então, se um dia a gente venha a sofrer alguma dessas violências, esse nosso passado recente, passado distante, ele é vasculhado para ver se a gente mereceu ou não mereceu essa violência no olhar dessa sociedade, que é absolutamente machista. E eu acho que é importante a gente dar vários passos atrás, porque essa sociedade machista, ela não
violenta apenas os nossos corpos femininos. Porque quando eu observava a vida daqueles homens, eu pensava, que tristeza deve ser você ter que desempenhar esse papel de macho. Tipo, você não poder desmontar, você não poder chorar, você não poder amar alguém, ela sendo simplesmente como ela é. Né? Então, é um lugar de prisão para todo mundo. O machismo, ele não maltrata só mulheres, ele maltrata toda a sociedade que está envolvida. E algumas pessoas que estão no papel aí de quem tem poder podem não se dar tanto conta como nós, que muitas vezes estamos no lugar mais oprimido da sociedade, nos damos, mas todos somos vítimas dessa sociedade. Até onde você acha que é passível de criticar a imprensa na cobertura do caso e até onde você acha que não é passível de criticar? Como é que você, nessa pesquisa toda que vocês fizeram, enxergou isso, né, como jornalista mesmo, como um ofício seu? Como é que isso surge para você na direção do DOC? Eu acho que tem várias imprensas, né? Tiveram vários, para mim, assistindo o material de arquivo, acho que a gente tentou assistir tudo que havia saído sobre o caso. Eu acho que é importante destacar que há muitos repórteres que eu ficava imaginando eles dentro das suas redações brigando para colocarem outro ponto de vista sobre o caso. Mas também se observa uma parcela importante da imprensa fazendo um jornalismo muito sensacionalista, né? Atrás de vender suas revistas, suas matérias. E aí eu acho que a imprensa ela apela para um mesmo lugar que, se a gente for observar os julgamentos de feminicídio, se apela na defesa, né? Se a gente vê os casos emblemáticos de feminicídio, a gente vai ver o quanto que as mulheres têm o seu passado revirado para que se justifique que aquele crime tenha ocorrido, né? Conforme a gente falou há pouco. Então, se ela teve um comportamento equivocado, ela mereceu. E no caso dessa imprensa, eu sinto que houve isso muito forte na busca pelo passado da Elise. E ainda quando a gente se depara que o passado da Elise é de garota de programa, que ela havia conhecido o Marcos, ela como prostituta e ele como cliente dela, é óbvio que isso vira um prato cheio para sensacionalismo e para visões machistas sobre o caso. E é óbvio que a discussão é muito mais complexa que isso. E a gente também vê, pelo outro lado, quando a defesa solta sobre o passado do Marcos Matsunaga, que ele era frequentador assíduo de garotas de programa, a imprensa também faz a mesma coisa. Também vai atrás desse suposto, né, porque não há uma comprovação 100% de que foi ele, há várias coincidências que indicam que foi, mas não há essa comprovação, de que ele é esse homem assíduo na sede de prostituição e que ele dá nota para essas mulheres, e isso também vira matéria de programas os mais vistos no Brasil. E aí a gente vê essa lógica que é usada nos casos de feminicídio invertida, né? Tipo, buscar esse passado, entre aspas, errado desse homem como forma de justificar que sim, ele mereceu. E isso é muito lamentável, assim. Se a gente continua a observar a cobertura que a Elise recebe quando ela tem as saidinhas dela, as manchetes ainda falam da ex-garota de programa. Pô, a Elise ela é formada em Direito, a Elise ela é auxiliar de enfermagem, ela trabalhou como auxiliar de enfermagem, ela é tanta coisa. E essa semana, nessa primeira semana da circulação da série, a série tem feito muito barulho nas redes sociais, tem tido muita movimentação e saiu muita crítica, muita matéria sobre ela. E uma das primeiras que saiu foi uma crítica muito severa da Folha de São Paulo. E que quando eu li, eu falei, nossa, sei lá, ou eu estou muito equivocada ou o que está acontecendo com esse texto? E aí eu soube que houve um movimento das jornalistas mulheres de dentro da Folha de São Paulo pedindo para terem uma outra matéria. E saiu recente uma matéria na Folha de São Paulo comentando essa primeira crítica e trazendo um olhar em que evidencia como a série cutuca a questão do feminismo, a questão do machismo na nossa sociedade, e cutucando aquela primeira crítica que havia sido escrita por um homem que talvez tenha se sentido incomodado. Então, eu acho que é complexo, eu acho que a gente, como não só como jornalistas, mas como quem recebe esse jornalismo, a gente tem que estar muito atento e muito crítico.
vocês entrevistam, né, vários homens na série, assim, amigo da Elise, amigos do Marcos, policiais, advogados, juízes, né? E é, assim, muito aparente, assim, né, o machismo na fala de todas essas pessoas, assim, né? Independente do crime, independente, enfim, da situação, são falas muito machistas, assim, né? E aí queria saber, enfim, como que você ouviu isso, como você lidou com isso. Antes de começar, eu queria tirar desse pacote o Flávio, amigo do Marcos, que foi uma das entrevistas mais emocionantes assim, que eu fiz. Que, assim como a Elise, era a primeira vez que ele falava para a câmera, que ele falava para fora sobre esse que foi um grande trauma na vida dele. E eu fiquei muito comovida com a forma com que ele conseguia criar empatia com a história, conseguia criar empatia com a própria Elise, né? E imaginar que aquela história poderia ter sido diferente. Também, eu acho que trazer de uma forma muito sincera os ecos dessa história para as próximas gerações, e principalmente para as filhas do Marcos, que vão crescer tendo que o tempo inteiro falar sobre essa história. Na fala dele, ele pode ter tido ali uma fala que não consegue imaginar o Marcos fazendo aquilo porque ele era um cara muito calmo, que eu acho que a fala dele não tem nada de machista, né? Ele está falando de alguém que, era o melhor amigo dele. Tirando ele, então, desse pacote, eu tive a sensação que quando a gente começou as pré-entrevistas da série, que eu comecei a conversar com quem estava relacionado com aquele caso, que a grande maioria relacionado com o caso eram homens, né, os primeiros personagens, aqueles óbvios, que era óbvio que a gente tinha que conversar, eram homens, né, era o delegado que descobriu que foi ela, era o procurador. Eu me senti radicalmente saindo da minha bolha, em que algumas coisas, no máximo, são pensadas, mas elas não são ditas. E primeiro eu fiquei muito perturbada, que eu falei, gente, olha o que essas pessoas estão falando, tipo, com naturalidade, com orgulho. E aí eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, cara, eu entrei no Brasil, eu cheguei no Brasil. Eu saí desse lugar de pessoas que discutem direitos humanos, que discutem feminismo, né, e cheguei no que é a sociedade de uma forma mais ampla. E das pré-entrevistas até a gente gravar essas entrevistas, até a gente editar, eu fiquei refletindo muito, com muita vontade de não julgá-los, e sim tentar ao máximo dar voz para eles e fazer uma edição que respeitasse o ponto de vista deles, do que eles têm orgulho da investigação, ou que eles têm orgulho desse caso, e que eles assistissem aquilo e falassem, é isso mesmo. Eu diria que foi muito interessante como jornalista entrar naqueles mundos e muito surpreendente ver a repercussão sobre aquilo. Porque aqueles homens eles já haviam falado no momento do caso sobre aquilo e a opinião pública estava com eles, estava de acordo com eles. Então, o que aconteceu de 2012, 2016 para cá, que a gente tem uma opinião pública que começa a ver esse tipo de discurso, que era absolutamente normal e normalizado, com olhos críticos. Realmente a recepção, as falas deles tem me surpreendido. E a quantidade de pessoas que, a partir disso, debatem o machismo que houve no caso da Elise Matsunaga e de uma forma muito mais ampla, que há no nosso sistema judiciário, que há nas nossas polícias, é algo que me faz, como documentarista independente de questões ligadas ao social, ter orgulho de ter dirigido essa série e ter conseguido levar esse debate para um público tão amplo. Eu li o seu comentário um pouco antes da estreia no Facebook, né? Que você fala exatamente o que você acabou de contar, né? Que o seu grande desafio ao editar o material foi que cada uma dessas pessoas se reconhecesse, né? Se sentisse respeitada e que, enfim, essas pessoas que viveram esses conflitos todos, elas pudessem ter ali essas óticas opostas expostas de forma respeitosa, né? E equânime.
E aí eu queria saber de você justamente isso, né? Agora que já foi lançado o documentário, se você teve feedback dos entrevistados, né, do documentário, eu queria saber se a Elise, desculpa, Matsunaga, por exemplo, já assistiu, se você soube o que ela achou e tal. A Elise ainda não assistiu. Por coincidência, quando a gente lançou o trailer, foi o dia da saidinha dela, então ela assistiu o trailer e ela tinha falado que tinha gostado. A gente recebeu várias devolutivas dos personagens, do próprio Flávio, com quem eu falo com tanto carinho. Ele agradeceu por ter feito uma edição equilibrada e pelos sentimentos dele estarem representados na série. A tia da Elise também deu uma devolutiva falando que tinha gostado, mas como tinha sido duro rever tudo aquilo e a repercussão que isso está tendo em Chopinzinho, né? Enfim, os advogados dos dois lados entraram em contato, o Dulce, a Juliana, falando que elogiando a série por trazer esse equilíbrio e pela qualidade técnica e artística. E isso, como realizadora, é óbvio que eu fico muito feliz, assim, de que as pessoas se sintam representadas, por mais que haja olhares contraditórios, né, olhares diversos, e era esse o objetivo desde sempre. E, claro que quem vem do cinema independente, de repente, estar na Netflix, né, a série, ela, nessa primeira semana, ela não saiu dos top 5 Brasil, ela entrou no top 10 e continua no top 10 de vários países, chegou a entrar nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu acho que está quase a semana inteira, Portugal, África do Sul, Austrália, e aí a gente vê uma repercussão muito grande, inclusive nesses outros países, era algo, para mim é algo surpreendente. Eu vejo muito debate qualificado, tem vários debates que eu tenho acompanhado assim com grande alegria de ver que eles estão acontecendo e que várias pessoas, a partir de um caso específico, estão debatendo questões mais amplas. E claro que dos dois lados, né, nos dois extremos disso também vem coisas que me assustam, né? Tem tanto o debate que fala da romantização da Elise, né? E aí eu fiquei que é uma crítica recorrente. Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu tenho sacado que a gente está numa sociedade que é tão polarizada, em que a gente fala tanto só com a nossa bolha, ou seja, só com quem tem o nosso próprio ponto de vista, que o simples fato de escutar, de permitir que alguém que não pense como a gente, que não tem atitudes como a gente, fale, vira romantização. Porque a gente não pode ouvir o diferente. E eu acho que essa crítica, de alguma forma, ela esbarra nesse lugar. Que tipo assim, por que se está dando voz para uma mulher que fez um crime hediondo como esse? Ela fez um crime absolutamente hediondo. Pessoalmente, eu acho indefensável o ato do crime que ela fez. E a gente busca deixar isso muito claro, né? A gente começa falando, olha, ela matou, ela esquartejou, e o que eu, pessoalmente, me choca mais, ela dissimulou para a família do Marcos por 2 semanas esse crime e ficou do lado deles. A gente dá todos esses dados na série e a gente mostra ela. Isso é defender? Ou isso é dar elementos para que as pessoas possam olhar e cada uma tirar a sua própria conclusão? E parar de simplificação da vida, gente. Os crimes continuam ocorrendo, e muito no Brasil. Quantas mulheres vão morrer hoje dentro de casa? Então, assim, se a gente não começa a olhar e escutar esses algozes, a nossa sociedade não vai se transformar. Se a gente não entender quais são os mecanismos dessa sociedade, da nossa sociedade, que fazem que esses crimes aconteçam, o que aconteceu no passado dessas pessoas que fizeram elas chegarem nesse lugar horrível que é o crime, a gente não vai conseguir transformar essa sociedade. Agora, o comentário do outro lado, no outro extremo, também me assusta, que as pessoas falando, eu ajudaria, foi pouco, ele merecia. Tipo, quem merece? Quem merece levar um tiro na cabeça e ser esquartejado? Quem merece isso? E aí também eu acho que, de alguma forma, é fruto dessa sociedade tão violenta e que a gente tem tão pouco diálogo, que no momento que a gente consegue entender
que aquela mulher sofreu violências pela vida inteira e sofreu, e muitas vezes ver quantas dessas violências nós também sofremos, e a gente nem se dava conta que era violência, quando a gente consegue se dar conta desse pacote inteiro, das tantas violências que não são verbalizadas, que não são faladas, aí de repente vem uma série pop que dá a voz para essa mulher, para ela falar sobre o que eu, minhas amigas, todas as mulheres da minha família vivemos, a gente se identifica com aquilo, e aí vem também uma aberração que é falar que se justifica um crime como esse. Então, eu acho que muitas outras séries como essa têm que ser feitas para a gente se acostumar a escutar de forma humanizada e empática pessoas que fizeram coisas que não necessariamente a gente concorda, e aprender a olhar, entender, compreender, por mais que a gente não aprove. Porque só assim a gente vai conseguir olhar a humanidade com olhos humanos. E sem isso, a gente vai continuar nesse lugar que a gente está. Elisa, muito obrigada. O papo foi ótimo. Eu vou convidar você para ficar e falar a sua dica cultural para Boa do Povo. Muito obrigada, gente. Vocês sabem que eu sou fã da Pública. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E vem aí o personagem da semana, a Natália Viana. Uma contração involuntária do diafragma que nos interrompe a fala e o pensamento repetidamente, o soluço assumiu nessa semana o protagonismo dessa tragicomédia que um dia se chamará História do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi acometido de um soluço intermitente durante 11 dias, demonstrando até dificuldade em completar frases simples. O dia de ontem foi um dia muito triste, dado o que aconteceu em Cuba. No inglês antigo, o soluço era tido como causado pelos elfos, e para se livrar dele você tinha que cantar uma canção religiosa. Em uma crença tradicional na Europa e na Ásia, o soluço quer dizer que estão falando de você. Se bem ou mal, depende do país. No Japão, se você soluçar 100 vezes, significa que você irá morrer. Mas há fatos históricos que desmentem isso. O recordista mundial do livro Guinness é o americano Charles Osborne, que teve uma crise de soluços que durou 68 anos. Soluços à parte, a saúde de um presidente da República é assunto sério e deve ser tratado com transparência. Como assessores minimizaram o problema, correram soltas as especulações na imprensa, desde que seria um refluxo gástrico até estresse ou efeito de um implante dentário. Até que na quarta-feira, o soluço do presidente evoluiu para uma crise abdominal que o fez ser internado às pressas durante a madrugada e depois transferido para São Paulo, onde foi diagnosticado com obstrução intestinal. E isso em um dia particularmente dramático, porque justamente naquela manhã haveria um encontro entre os líderes dos três poderes, da Câmara, do Senado e do STF, com Bolsonaro, para colocar panos quentes depois de uma semana de ameaças explícitas à democracia. Bolsonaro tem dito em alto e bom som que se não houver voto impresso, não haverá eleição. E o Comando das Forças Armadas publicou uma nota ameaçando os senadores depois de críticas à caserna. O encontro foi organizado pelo presidente do STF, Luiz Fux, que depois de conversar com Bolsonaro, saiu dizendo que o presidente entendeu o respeito às instituições. O presidente entendeu, se utilizou até do momento evangélico, ele gosta de orar diuturnamente sobre o perdão, e ao final nós combinamos uma reunião entre os três poderes. Mas Bolsonaro não compareceu ao encontro que deveria salvar a nossa abalada república. O encontro não interessava a quem mantém apoio de sua base fiel graças à ameaça de radicalização e golpe. O que sim interessa é ligar a internação por problema de saúde à facada que Bolsonaro tomou durante a campanha presidencial. Assim, seu filho Carlos Bolsonaro usou o Twitter do presidente para mensagens dramáticas, acusando o PSOL e o PT de estarem ligados à facada e dizendo que foi Deus quem deu a Bolsonaro essa segunda chance para, abre aspas, mudar o Brasil. Fecha aspas. Logo depois, postou uma foto de Bolsonaro na cama ao lado de um padre que o consola,
numa imagem assim de mártir religioso. Eu não pude ver a foto direto no Twitter do presidente porque ele me bloqueou, assim como a centena de jornalistas. Mas é claro que ninguém tem culpa de ser acometido por um soluço imparável causado por um problema de saúde maior. Mas o uso político da saúde do presidente para acirrar os ânimos de seus seguidores é um golpe baixo, em um dia que prometia conciliação. Já sabemos. Se a República ruir, não é culpa de nenhum dos senhores que queriam se reunir para apertar as mãos e esquecer as ameaças tão viris feitas na última semana, mas dele, do soluço, que por isso mesmo merece ser o personagem da semana aqui no Pauta Pública. E temos novidades na Rede Guarda-Chuva, temos um novo membro na primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil, é o podcast Afluente, um podcast como o nosso quinzenal que conta as histórias sobre a Amazônia ou a partir dela. Conduzido pelo jornalista Bruno Tadeu, é mais uma oportunidade de se inteirar sobre essa região tão importante que às vezes fica fora do radar do eixo sudeste. Aqui na Pública a gente está sempre de olho na Amazônia e está muito feliz com esse novo parceiro que tem tudo a ver com a gente e com a Rede Guarda-Chuva. Então aproveita e depois passa lá no feed do Afluente para seguir e não perder nenhuma dessas histórias da Amazônia. Bem-vindo então, Afluente, à Rede Guarda-Chuva. Elisa, então qual que é a sua indicação para Boa do Povo? Bem, tô me sentindo meio ultrapassada, porque eu tenho aproveitado a pandemia para ler aquelas coisas que eu devia ter lido no século passado. Sei lá, me vem 2 livros que eu li recente e que tem me reverberado muito fortemente pelo momento pandêmico. Um é o Diário de Anne Frank, que é incrível, assim, como uma menina tão jovem, vivendo aquela situação tão horrível do holocausto e presa, vai entendendo aquela situação na qual ela está vivendo e tem várias passagens. Eu li a versão que é sem edição, né? Porque tem uma versão editada do texto e tem uma versão ampla. Eu li essa versão ampla e como em vários momentos ela se sentia mal de estar reclamando, já que ela estava numa condição tão privilegiada porque ela estava viva e tinha um esconderijo onde tinha minimamente comida. E essa reflexão dela de estar vivendo o holocausto como judia, sendo perseguida e se sentir culpada por seus privilégios de ter uma casa e comida, eu acho que eu vejo um paralelo muito grande na situação que a gente vem vivendo na pandemia. E um outro livro, que foi o último que eu terminei de ler, que é incrível, é o 1984, né? Porque ele fala muito dessa sociedade distópica, que de alguma forma parece que foi um livro que não é que foi escrito ontem, ele foi escrito amanhã, e me chama muita atenção porque ele fala muito da construção da nova língua, né? Eles estavam, no livro inteiro, eles estão preparando essa nova gramática, e é uma gramática que significa a redução do número de palavras, para que a gente reduza tanto a língua e que a gente só consiga falar do que interessa ao grande irmão. Então, que a gente não tenha mais as palavras revolução, que a gente não tenha mais palavras que nos deem a capacidade de pensar em sociedades melhores, em sociedades em que a gente tem que se unir para reconstruí-las. E de alguma forma eu sinto que a gente vem vivendo essa redução gramatical e eu nunca tinha pensado de forma tão clara como que é o nosso verbo, é a nossa fala, que nos permite pensar o nosso mundo hoje e também sonhar o nosso mundo de amanhã. Então, as minhas dicas do século passado são essas. Dicas sensacionais, essenciais da Elisa. E você, Tiago, qual é a sua Boa do Povo? Olha, a minha Boa do Povo hoje é uma exposição na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que vai reabrir para o público depois daquele incêndio fatídico. Vai reabrir agora em agosto com a exposição temporária Língua Solta, que tem a curadoria de Moacir dos Anjos e da nossa querida conselheira e brilhante jornalista Fabiana Moraes. Ao todo vão ser 180 peças que compõem essa exposição e ela fica em cartaz no primeiro andar do museu até o dia 3 de outubro de 2021. Então, para saber mais, você pode entrar em cultura.sp.gov.br e lembre-se, se for, vá de máscara. E você, Dip, qual é a sua Boa do Povo? Eu vou de livro de novo dessa vez, porque estão saindo livros muito bons esses tempos, então eu preciso indicar todos. Minha dica hoje é o Camarada, da Jodi Dean, que está saindo pela Boitempo, está em pré-venda.
E ele oferece uma teoria da camaradagem, assim, pensando que os camaradas são pessoas que se encontram de um mesmo lado de uma luta política. E a autora também analisa o igualitarismo da figura dos camaradas com intersecções de raça e gênero. É um livro curtinho que articula história, psicanálise e filosofia, com um texto delícia de ler. Então, super indico aí Camarada, da Jodi Dean. Então chegou a hora da nossa cartinha pública e hoje a gente tem aqui o ouvinte Carlos Carvalho, que mandou uma cartinha super generosa, sabe onde? No e-mail podcasts@apublica.org. E a gente vai ler aqui e já agradecer ao Carlos pela generosidade. Ele fala o seguinte: queria parabenizá-los pelos ótimos programas que vocês têm feito, mas dar um destaque especial ao episódio com a Amanda Rossi. Foi o nosso último episódio. Gostei bastante da matéria da Amanda e da conversa que vocês tiveram. E não é só incrível e ao mesmo tempo lamentável que ainda haja tantas histórias terríveis a serem descobertas sobre o período da ditadura. Parece que vamos viver a vida toda e ainda descobriremos histórias inéditas e absurdas dessa época. E aí ele finaliza assim: que bom que podemos contar com pessoas como vocês, que podem mergulhar a fundo nessas histórias e trazê-las à tona, para que sejam lembradas sim, mas para que também nunca mais aconteçam. Um abraço, Carlos, e obrigado pela cartinha pública. E se igual ao Carlos, você quer que o Pauta Pública tenha uma vida longa, compartilhe o podcast com quem você acha que pode gostar, siga a gente ou assine o programa no seu tocador favorito, porque em 15 dias estaremos de volta, anote na agenda. Um abraço e até lá! Até lá!